Bom, estamos chegando agora à sexta semana e nós vamos agora falar dos laboratórios colaborativos digitais. Tem bastante coisa para falar sobre os laboratórios e o primeiro motivo é o seguinte, né? A gente traçou lá um cenário, a gente viu que uma revolução cognitiva traz uma maneira nova, uma forma, um modelo novo de resolver problemas, em que você introduz os algoritmos para poder criar, você aumentar o volume de participação das pessoas, você coloca algoritmos e a partir daí você viabiliza a possibilidade da participação de fora para dentro das organizações. E isso muda muito a cultura da organização, porque você objetivamente transfere poder de decisão do centro da organização para as pontas. Então, quando a gente fala e quando as pessoas começam a pensar em implantação de projetos digitais, né, usando as redes sociais, entre aspas, e mídias sociais, entre aspas, as pessoas pensam em aumentar o tal do diálogo. Aí abre Twitter, abre Facebook, cria toda uma equipe para conversar com as pessoas e essas equipes vão batendo nas estruturas atuais da organização. Então você aumenta o volume, você aumenta o tamanho da caixa de sugestões e de reclamações, mas você não tem capacidade de processamento. E aí você começa a ter crises nesse processo. E aí acaba ficando o Twitter e o Facebook como uma espécie de call center de luxo, em que você não consegue resolver os problemas, porque você teria que fazer mudanças estruturais. Então você começa a agravar a crise, porque você parte do princípio que vai resolver e não consegue resolver. Então, o que temos aí então em termos de problemas? A gente tem Espera aí que eu vou tirar uma foto aqui. Uma foto aqui muito boa. Só um minuto. Então o que acontece? Você, na verdade, quando você começa a pensar uma adoção híbrida em relação à questão da implantação dessas mídias sociais nas organizações, você começa a criar um problema, né? Porque, por exemplo, vamos supor, você aqui na Prefeitura do Rio, você cria o 746, você aumentou o tamanho das reclamações e tal, você acelerou. Isso funciona em algumas áreas, né? Houve melhorias em algumas áreas e algumas áreas não conseguem atender, né? A parte, por exemplo, de poda de árvore, que tem toda uma estrutura mais pesada, você tem dificuldade de ser atendido pela poda de árvore. Houve melhoria? Houve. Foi um avanço, né? Mas existem coisas que você precisaria aprimorar nesse processo, quando você pensa em termos de fiscalização da prefeitura. E aí tem duas coisas diferentes, quando a prefeitura fiscaliza o serviço dos outros e quando a prefeitura executa o serviço dos outros. Então essa situação é uma situação que você vai começar a ver que você tem que, na hora que você vai, vamos pegar o exemplo dos fiscais, são 40 fiscais para 7 mil ônibus. Então, quando você aumenta o número de reclamações, cada vez vão ficar mais reclamações para os mesmos fiscais. E às vezes não adianta aumentar o número de fiscais. Então você tem que criar um modelo novo para que a população passe a ser fiscal também. E que aquela fiscalização da população passe a ser uma decisão. O exemplo que eu dou é quando um conjunto de pessoas denunciar um motorista por direção perigosa, ele no dia seguinte, quando ele passar o crachá dele na roleta, para começar a trabalhar, o crachá não passar.
O sistema bloqueia a roleta dele. Então não tem uma atividade humana, vamos analisar a situação, não. Aí ele vai lá para o DP para dizer assim, você tem aqui umas denúncias e tal, não houve multa, não houve nada, mas há um risco perigoso aqui de você continuar dirigindo. Ou ele vai para uma reciclagem, ou se ele for reincidente ele vai sair, e aí você então tem um processo em que no momento que você aperta o botão, e aquele botão significa uma tomada de decisão por parte de quem está apertando o botão, você está falando da nova cultura. Você está transferindo o poder de um centro para as pontas, como é o caso da Gol, quando você analisa lá a tripulação e aquilo mexe no variável da tripulação. Então isso faz uma mudança, porque você passa a ter de fora para dentro uma decisão que está sendo tomada. Então você está tirando a participação de massa, a pessoa passa a fazer parte do processo produtivo, do serviço, do produto, e a partir daí você começa a ter um mérito de fora para dentro, e aí a organização vai se abrindo para o que é melhor para a sociedade e não o que é melhor para ela. E aí isso tem um problema cultural sério, todo mundo, a gente já viu isso, porque na estrutura de poder que nós temos hoje no centro existem vários interesses ligados a esse modelo. Então obviamente que isso aí vai contra esses interesses. E existe toda uma maneira de pensar cultural, que nós fomos educados, e existe toda uma desconfiança de que esse modelo todo que a gente está falando não vai funcionar, porque a gente está transferindo para algoritmos um determinado gerenciamento e tendo que confiar mais nas pessoas das pontas. E para isso você precisa dar uma regulada nos algoritmos. Então é uma coisa sofisticada. Então quando eu comecei e escrevi com o Marcos Cavalcante, em 2006, o livro Conhecimento em Rede, o que a gente estava colocando? Tinha que implantar conhecimento em rede nas organizações. Vamos implantar conhecimento em rede. Aí, a primeira parte era um cenário, qual era a metodologia? Vamos implantar esse conhecimento em rede, a gente pega um setor da organização, começa a modificar aquele setor, e aí aquele setor todo vai influenciar os outros. Então, naquele momento, quando a gente propôs essa metodologia, ela está alinhada com a percepção daquela época do que estava acontecendo. E naquele momento o que a gente acreditava? Que eram duas culturas compatíveis uma com a outra, e que as organizações continuariam mais ou menos iguais, com algumas mudanças de participação. E aí tudo bem, pegamos o livro serviu aí de alicerce para vender consultoria, e a conseguir, junto com o Marcos, inclusive em alguns projetos, e eu consegui implantar projetos de conhecimento em rede, na época chamando conhecimento em rede, mas que no fundo é a tentativa de usar essas novas ferramentas nas empresas tradicionais. Aí tive vários projetos, tive a Petrobras, né, em estágios diferentes, né, Petrobras, BNDES, Dataprev, Prodesp, um curso de inglês aqui no Rio, tentando implantar, e a gente foi, e cursos para tudo que é lado, tentativas de tudo que é lado, e a partir daí começamos a ter problemas, porque a gente começou a ver que esses projetos eles eram isolados na organização, existia um processo na organização que eles começavam a atrapalhar aquele processo, porque A passava um documento para B e B passava para C, então não adiantava o B mudar alguma coisa, porque A continuava a mandar o mesmo documento e C recebeu o mesmo documento. Então não era um problema de você mexer num pedaço, você tinha que mexer no processo como um todo. E aí, em 2010 eu tive uma crise profissional, uma depressão profissional, porque eu achei que não tinha mais o que oferecer aos meus clientes. Aí fui fazer o livro de 2013, que é uma revisão, para entender por que não estava funcionando. E aí por que não está funcionando? Qual é o problema? Aí fui fazer de novo, fui para o laboratório aqui em casa, bancada filosófica, bancada teórica, bancada metodológica, bancada tecnológica. O que eu tenho que fazer de ajuste? O ajuste foi, filosoficamente, é uma tecnoespécie, uma revolução cognitiva muda a forma da gente
organizar e resolver problemas. Então, não são duas culturas compatíveis, não é uma mudança parcial da organização, é uma mudança da estrutura, do DNA da organização. Uma coisa é você decidir num centro, outra coisa é você, através de algoritmo, deixar que as pontas decidam. É uma outra cultura, é um outro modelo de organização que vai criar um outro DNA. E aí, a partir daí, comecei a estudar metodologias que pudessem ser compatíveis com esse tipo de pensamento, que é como é que você implanta uma nova cultura completamente diferente numa organização, mas sem prejudicar aquela organização que está em operação. Então, a experiência aí das organizações mostra que você faz isso numa área separada. Os bancos fizeram isso quando estiveram implantando controles ERP, por exemplo, eles foram fazer isso. SAP, quando a Amazon foi fazer o Kindle, fizeram isso. Eles criaram uma área separada, né? A China, quando resolveu fazer uma mudança para o capitalismo, ela criou zonas de livre comércio para manter o sistema funcionando, mas com áreas diferenciadas. Então, esses modelos todos mostraram que você tinha que fazer uma coisa separada. Aí veio a ideia desse laboratório de colaboração de massa. Isso foi em 2013 e aí, a partir de 2013, eu já estava começando a fazer um trabalho na prefeitura e tenho experiência de 2 anos e meio da implantação de um laboratório, que é onde eu estou aprendendo e tirando as conclusões possíveis em relação a essa metodologia. Então, o que eu diria hoje é que quando a gente fala que a gente vai implantar projetos de colaboração de massa, a gente vai para a organização dizendo que é um projeto estratégico de médio e longo prazo, com resultados de médio e longo prazo, né? Então, se você entrar nesse projeto e não tiver a organização, não tiver uma visão mais ou menos clara que isso aí é um projeto estratégico de médio e longo prazo para a preparação, e aí a coisa mais importante, para a mudança cultural, então esse projeto é um projeto de implantação cultural, entendeu? Não é um projeto de implantação tecnológica. Ele é tecnológico, obviamente que tem a parte tecnológica dele, mas a coisa mais importante é começar a criar uma nova cultura. Pessoas dentro da organização que passam a perceber a mudança, né? Se comprometer com essa mudança, considerar que essa mudança é relevante, colocar essa mudança, né? Se engajar nessa mudança como se fosse um legado histórico que ela quer deixar, se envolver nisso a partir de uma ética, né? Não como uma obrigação profissional, mas como um envolvimento como cidadão, se envolver nesse projeto em que ele vai implantar essa cultura para que a gente possa ter, que aquele serviço e produto possam ser melhor produzidos e oferecidos para a população. Então esse foi o primeiro passo que a gente foi construindo. Só que o problema que a gente construiu nesse primeiro modelo foi que, obviamente, com esse projeto desse, é difícil de vender, porque as organizações, para entender que isso é preciso, etc., tem dificuldade. E aí o que acontece? Acabou sendo vendido como um projeto de inovação, e esse projeto de inovação colaborativa, a marca inovação ficou muito forte. E a gente então definiu com a capacitação que a gente ia criar um laboratório a partir de um tempo reduzido das pessoas. 10% do tempo de cada um para se dedicar ao laboratório. E o que a gente viu é que esse tempo de 10%, ele permite que as pessoas mantenham viva trocas, participação, discussões, propostas, influência de outros setores e tal. Foi super positivo a gente não ter criado nesse laboratório engaixado em nenhum setor, porque ele é como se fosse um núcleo da nova organização, da nova empresa. Então isso foi super positivo. Mas o que aconteceu?
criou-se uma expectativa, e aí há o problema que a gente tem que evitar, criou-se uma expectativa de que esse processo, esse projeto, ele resolveria, faria, né, além da cultura, ele desenvolveria produtos. E aí ficou marcado que esses produtos seriam desenvolvidos naqueles 10% de tempo. E a gente percebeu que esse 10% de tempo, que numa carga horária aí de 40 horas semanais, se reduzem a 4 horas, quer dizer, a pessoa passa uma manhã, uma tarde, tem todas as obrigações, não é suficiente para desenvolver produtos, né? E que as pessoas que às vezes se engajam no processo não são necessariamente pessoas que podem desenvolver produtos. Então, o laboratório ele tem que ficar restrito, como a primeiro momento, no orçamento que vai poder se dedicar ao laboratório. Então, se a organização, não quero botar muito dinheiro no laboratório, ele vai fazer uma espécie de laboratório de colaboração de massa ou participação de massa Silver. É um projeto só de cultura, de criação de cultura, de pré-protótipos e tal, ideias. Você vai começar a trabalhar nessa direção. Mas não há uma expectativa de desenvolvimento de produtos, porque quando o laboratório é como se fosse uma sementeira. Então você tem 3 estágios. Você tem a semente, você tem a muda e você tem a árvore. Então o laboratório ele é uma sementeira, né, para pensar as sementes, imaginar as sementes, difundir a ideia das sementes, como é que elas seriam, etc, etc. No segundo momento, no momento que você diz, pô, essa semente aqui vai ser legal, vai ser desenvolvida, você vai para a muda. Mas no momento que você vai para a muda, você tem que ter um esforço de tempo e recursos que o laboratório não é suficiente para isso. Pelo menos essa primeira experiência. Então você precisa ter uma espécie assim de aporte por protótipos. Você tem um protótipo, você tem um aporte. Então você vai dizer, não, a partir desse protótipo a gente vai, mais ou menos como é que o Google faz, né? Ele fala, o Orkut é uma ideia bacana de uma pessoa que desenvolveu na sua própria mesa. O cara na mesa dele faz um protótipo. Mas no momento que a empresa diz, pô, legal esse troço, ela transforma aquele protótipo num projeto. E aquele projeto, então, ganha verba para ser desenvolvido. Então o laboratório não vai produzir serviços e produtos com 10% de tempo. Ele vai produzir sementes. E com essas sementes você vai plantar as mudas. E essas mudas, da semente para a muda, você vai precisar fazer um pré-protótipo, uma coisa mais sofisticada. Você já vai ter que envolver uma equipe, pessoas que vão desenvolver aquele pré-protótipo, aquele protótipo a partir daquele pré-protótipo. Essa equipe trabalha conjuntamente com o laboratório, mas ela é extra-laboratório. Você pode pensar que o laboratório pode ter uma pessoa dedicada full time para o laboratório. Seria ótimo que isso acontecesse, né? E aí então você teria essa pessoa que teria a possibilidade de desenvolver essas mudas. Essas mudas seriam desenvolvidas e aí a partir daí você então partiria para a árvore, para a implantação daquele projeto. O ideal é que isso seja feito, né, coordenado pelo próprio laboratório, e esse centro de desenvolvimento fique embaixo do laboratório e o laboratório embaixo, né, do gestor principal. Então começa a partir dali um novo ambiente produtivo que você vai trabalhando e você vai crescendo a partir daquele ambiente produtivo, em que você vai construindo uma espécie assim de ovo da nova organização. O laboratório vai procurar formas mais horizontais de trabalho, né, e vai produzir coisas diferentes. E a partir dali ele começa a girar de uma outra maneira para influenciar uma mudança, como se fosse uma startup. Quer dizer, aquele grupo ali cria-se como se fosse uma startup. E aquela startup é, digamos assim, bancada pela organização para que ela seja a própria organização no futuro que esse modelo funcione. Foi a forma que a gente encontrou. Então, quando a gente vai, a minha sugestão para vocês, que estão se tornando agentes culturais participativos digitais, né, é dizer que
O agente participativo, quando a gente fala de metodologia, ele tem que levar a mensagem de que não é possível compatibilizar as duas culturas. Todas as tentativas que foram feitas, inclusive naquele livro Mídias Sociais, ou Mídia Social nas Organizações, que eu acho que é esse, o pessoal da Gartner, eles falam isso, 900, 400 empresas, a gente já falou sobre isso, 90% delas fracassaram. Desses 90%, 70% criaram redes sociais e tal, e ninguém participa, internas, e 20% participam, mas troca figurinha, que não tem nada a ver com o negócio. Porque não é aumentando, não é dando microfone para as pessoas que você vai engajar as pessoas. Você tem que dar botões de participação para as pessoas poderem participar nas decisões. E aí elas vão se sentir responsáveis e elas vão se engajar no processo. Enquanto você está dando só um microfone, sem um botão, a pessoa percebe que nada mudou. Apenas aí cria-se uma espécie de um marketing. É muito mais marketing do que mudança organizacional. Então foi um processo muito difícil, muito doloroso. Continua sendo um processo muito difícil, doloroso, né? Muitas contradições, muitos questionamentos. Tem lá as aulas da IPLAN. Eu estou agora, inclusive, fazendo essa discussão interna do laboratório junto com eles. Quer dizer, está tudo gravado, está tudo documentado para a gente poder trabalhar ali nesse processo. É difícil, mas não tem jeito. Essa é a minha avaliação, não tem jeito. Se você se propõe a ajudar as organizações e você tem a clareza desse tipo de coisa, você tem que propor isso. Qualquer outra coisa é ineficaz, vai gerar crise, porque as duas culturas vão começar a bater e cada vez vão ficar mais, evidentemente, contraditórias, né? Então eu aposto que esse tipo de metodologia, ela vai aos poucos, como está acontecendo, ela vai se espalhando. As pessoas vão percebendo que aquilo ali não está funcionando, está se gastando dinheiro à toa, que a participação é pequena, os resultados, as pessoas começam a se pegar. Ah, não, tem mais gente participando, olha o número de comentários que foram feitos e tal. Mas na hora que você vai ver objetivamente o que melhorou, o que reduziu de custo e o que melhorou de benefício na prática, é uma avaliação muito subjetiva. Fala, Fogão! Então, é um processo que tem que ser trabalhado. A pessoa pode dizer que está, de alguma forma, introduzindo culturalmente isso na organização, tudo bem. E que ali existem ganhos subjetivos, tudo bem. E que não podem ser avaliados, tudo bem. Só que quando eu estou implantando um laboratório e eu começo a ter resultados, eu não vou apresentar ganhos subjetivos. Eu vou apresentar ganhos objetivos. No momento que se vingar no laboratório da IPLAN o projeto de fiscalização de ônibus, você dá um salto quântico na melhoria do transporte público. Então, o investimento que foi feito é quase nada em função do ganho que você tem. Então, não se compara o custo-benefício, porque você vai ter o cidadão fiscalizando os ônibus, você vai ter uma redução de, se for implantado, né, da maneira que a gente considera que deveria ser, você vai ter uma melhoria na qualidade do transporte, do ponto de vista do atendimento dentro dos ônibus. Não estou falando em termos de engarrafamento, etc. Mas dentro dos ônibus, uma fiscalização e uma melhoria de qualidade muito grande, se houver vontade, né? Há uma possibilidade que não existia antes, de você aprimorar todo o serviço. Então, é um ganho comparativamente que não tem nada de subjetivo, é profundamente objetivo e coloca a cidade, né, mais ou menos no estado da arte que as outras cidades do mundo estão fazendo, e mais, coloca a cidade, né, na vanguarda do Brasil, nesse tipo de coisa. Em termos assim, da maneira que está se fazendo. Fala, sofredor! E aí a gente vai terminando aqui essa história do laboratório. E esse é a nossa metodologia. Então, a partir daí, é a forma que a gente encontra de fazer a migração. Na semana que vem, que vai ser a 7ª semana, a gente vai falar das plataformas digitais colaborativas. Um laboratório, ele aprende a fazer plataforma digital colaborativa
E quando a gente diz que a gente vai implantar a cultura digital, a gente na verdade está falando que a cultura digital só é possível quando a gente implanta plataformas digitais colaborativas, em que você coloca um algoritmo no centro dessa plataforma para gerenciar a participação de massa. Então não há participação de massa sem plataformas digitais colaborativas. Ponto. Não há isso. Ou você tem plataformas digitais colaborativas ou você não tem participação de massa. Quando você quer fazer participação de massa sem plataforma digital colaborativa, você tem problema. Bom, é isso.